Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo o Espírito Santo. Ele faz essas coisas para nos constranger mesmo. Confesso que já subi aqui nesse altar constrangido por Ele hoje. E oro para que Ele faça o mesmo com você. Aleluia. 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 Amados, então nos últimos cultos, nos últimos dias, temos aprendido muitas coisas da parte do papai. E uma das coisas que mais tem me impactado e mais tem deixado nítido para mim, o Espírito Santo tem me deixado muito claro isso, nas últimas ministrações que Ele tem trazido através dos seus servos, é a respeito da nossa consistência nele, da nossa permanência e da nossa intimidade com Ele. E é interessante isso. A intensidade com que temos buscado o Senhor, isso faz toda a diferença. Toda a diferença na vida de um cristão. Então, na quinta-feira, enquanto a missionária ministrava acerca de termos um coração quebrantado, ela disse algo. E hoje ela repetiu isso enquanto ela ministrava no louvor. Ela disse que quando nós percebemos que quando estamos lendo a palavra e quando estamos orando e aquelas coisas já não estão fluindo mais do mesmo jeito, nós aprendemos algo. É que nós saímos de um lugar que nós não deveríamos ter saído. Vocês compreenderam isso também? Amém? Quem compreendeu isso? Eu entendi isso. E o Espírito Santo me deu essa ministração. E eu queria introduzir justamente com essa base, para que vocês entendam o que o papai quer falar conosco hoje, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos lá. Abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 36 ao verso 50. Eu peço que você se mantenha atento o tempo todo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todos estão me ouvindo? Amém? Aí na porta? Amém? Glórias a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 em diante. Os irmãos que estiverem com Bíblia aí, juntem-se com os irmãos que não estão com Bíblia. Ajudem o irmão que está do lado, para que eles possam também acompanhar a leitura. Glórias a Deus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos viver como um corpo. Glórias a Deus. Está escrito assim: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se como era o costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando e que que espécie de mulher ela é, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo para te dizer. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize. Jesus começou a dizer: 2 homens deviam ao certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais?
Replicou Simão: imagino que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Ao que Jesus o congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos. Da mesma forma, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai e permanece em permanente paz. A igreja pode tomar assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu honro ao meu Senhor por estar aqui nesse lugar, por ser um homem falho, ser um homem cheio de falhas, e Ele me confiou uma mensagem tão gloriosa e tão poderosa de sua parte. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos por estar aqui, diante dos filhos dEle, podendo ter a esperança em mim, e também através de mim, poder alcançar a vocês. Se isso for feito, o meu trabalho será tremendamente feliz para o meu coração. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo atrás, amados, eu ministrei nesse mesmo lugar acerca do filho pródigo. E num dado momento da mensagem, o Espírito Santo dizia algo para aqueles que tomaram decisões erradas em suas vidas, para nós que tomamos decisões erradas o tempo todo. Quando não consultamos ao Senhor, nós tomamos decisões erradas e nos afastamos do Senhor, vamos para bem longe. Mas ele disse num dado momento da mensagem que quando esse rapaz, ele caindo em si, ele voltou para o caminho. Então Jesus nos fez entender também que o caminho do qual ele estava dizendo, ele iria retomar em João capítulo 16, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Portanto, quando nós nos afastamos, nós precisamos entender que precisamos cair em si, despertar, acordar, e então acordando, voltar ao caminho. Glórias a Deus. E quando nós voltamos ao caminho, é interessante que nós sempre procuramos um bom lugar para estar. É ou não é verdade? De maneira natural, se você olhar de maneira natural para as nossas vidas, nós sempre procuramos um bom lugar para estar. Uma boa casa, uma boa moradia, um bom carro, uma boa família. Nós sempre fazemos isso, é a maneira natural do ser humano encarar a vida. Só que o que eu quero dizer para você hoje, e isso traz o título dessa mensagem, é que não basta escolher um bom lugar, é necessário escolher o melhor lugar.
Aleluia. Aleluia. Veja, amados, então, voltando aqui para o contexto da mensagem. Esse fariseu convidou Jesus para jantar na casa dele. É bem notório que naquela época os fariseus, eles eram muito preocupados com o status deles. Como eles eram vistos em meio à sociedade, se eles tinham um bom conhecimento, das pessoas conheciam eles e tinham eles como pessoas boas ou não, pessoas religiosas ou não. Eles tinham muito essa preocupação. E dentro desse contexto, o evangelista Lucas, ele destaca isso de alguma forma. Quando ele escreve este evangelho, ele diz que esse fariseu chamou Jesus para comer em sua casa. E ao chegar nessa casa, como era de costume na época, quando você fazia um jantar para alguém, você tinha algum convidado na sua casa, não era um jantar comum como nós fazemos hoje, chama um amigo, a gente come, pega uma pizza, não sei o quê. Não, lá era um jantar, o negócio era um banquete. Chamava-se muitas pessoas, a casa provavelmente estava cheia. A casa estava lotada de gente. Era uma festa propriamente dita. Jesus foi comer com aquelas pessoas e chegando naquela casa, ele se reclinou à mesa. Mas o costume daquela época é que o convidado que chegasse, como as ruas não eram asfaltadas, amém? As ruas eram de terra, de argila naquele tempo. Então as pessoas chegavam com os pés sujos. Era comum que as pessoas chegassem na sua casa e você oferecesse água para que elas lavassem os pés, ou se houvesse algum servo naquela casa, o servo lavaria os pés do convidado. Após isso você receberia o convidado com um beijo, com um ósculo santo. E logo após você ungia a cabeça dele com óleo. Todas essas simbologias passam por um período em que Jesus estava andando sobre a terra. E as pessoas não o reconheciam como Messias. Mas esse fariseu chamou para comer. Eu imagino quando Lucas escreveu isso, ele quer dizer, o fariseu não chamou para comer simplesmente porque ele queria seguir Jesus. Ele queria um lugar de destaque. O ministério de Jesus estava bombando. As pessoas estavam comentando dele o tempo todo. Ele fazia milagres, curava cegos, enfermos. Então ele queria estar enxertado ali. De alguma forma vão falar de mim quando lembrarem dele. Então vou chamar esse cara para minha casa. Só que ele esqueceu de toda essa conformidade. Mas houve uma mulher. Essa mulher percebeu algo, uma oportunidade. Ela percebeu uma oportunidade que ela não podia perder. Ela entrou naquela casa, onde estava sendo servido o jantar naquela mesa, e então ela vai até Jesus, e ela reconhece que ali está o Salvador. Mas não é só isso, nós vamos continuar. Mas ela reconhece ali que está o Salvador. Ela vai até os pés dele, e ela não se aguenta. Em lágrimas, ela não conseguia falar uma palavra. Ela em lágrimas, chorando, ungiu aos pés de Jesus, e com os cabelos ela secava-lhe os pés. Numa demonstração de adoração, de gratidão ao Senhor, ela fazia isso. Mas não era só isso, ela carregava consigo um vaso de alabastro. O que é esse vaso de alabastro? O vaso de alabastro ele era feito com um tipo de pedra mais delicada, uma pedra mais simples, ele era fácil de quebrar. Era como se fosse um gesso, mas uma pedra bonita. Então ele geralmente era feito para guardar perfumes. Ele tinha um gargalo mais fino, e para utilizar o que estava ali dentro, você quebrava a ponta desse vaso, e você utilizava, então saía de gota em gota, né? E dizem que o perfume, e as escrituras declaram que o perfume que estava ali dentro era um perfume que equivalia a 1 ano de trabalho.
Veja, 1 ano de trabalho. Meu irmão, não sei quanto que tu ganha hoje, mas 1 ano do teu salário é muita coisa para comprar um perfume. E as escrituras declaram que essa mulher quebrou esse perfume aos pés de Jesus e ungiu os pés de Jesus com esse perfume chamado perfume de nardo puro. Esse perfume era muito raro. Nardo era uma planta que vinha do Himalaia. Era muito rara essa planta. Para se extrair o perfume dela, eram poucos perfumistas que faziam isso, por isso era tão caro. Mas veja, o que eu quero te dizer, e o que as escrituras estão querendo nos dizer hoje, é que quando essa mulher percebeu que ela teve a oportunidade de estar próxima daquele qual viria para lhe arrancar todos os seus pecados, ela já não tinha mais como valoroso a sua própria vida. O primeiro ponto que nós enxergamos isso é, como eu comentei, provavelmente a casa estava cheia de gente. A casa estava lotada de gente. E essa mulher não quis saber quantas pessoas tinham lá. Ela só queria saber que ela iria adorá-lo, custe ao que custar. Não importava para ela mais o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas iam dizer. Ela estava dizendo: eu tenho a oportunidade e eu vou me lançar aos pés do meu amado. É nesse lugar, eu tenho certeza que eu irei tocar o coração dele. Então eu me derramarei. Eu não sei o que vai acontecer. Provavelmente ela pensou: eu não sei o que vai acontecer na hora. Não sei se as pessoas vão me expulsar de lá, porque as pessoas sabem que eu sou uma mulher pecadora. Mas não importa, ele estará lá, e então somente a ele eu irei levar a minha adoração. Ei, deixa eu fazer um comparativo com a tua vida hoje. Você tem uma oportunidade, e ele está te chamando para esse relacionamento. Então quando ele te chama para esse relacionamento, perceba a oportunidade. Não perca ela. Não saia daqui hoje sem perceber essa oportunidade e se lançar nesse relacionamento de cabeça, sem pensar o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Simplesmente entenda o que Jesus está dizendo. E ele propõe uma parábola para Simão. Quando ele propõe essa parábola para Simão, o meu coração derreteu quando eu li esse negócio. Ele diz para Simão: Simão, pensa em 2 homens que eles deviam a um credor. Um devia 50 denários, outro devia 500, melhor, não são denários, são ciclos de prata. Mas eles não tinham como pagar. Então o credor, movido de compaixão, perdoou-lhes as dívidas. Então Simão, quem será que amou mais ao credor? Simão responde mais ou menos, pedindo: deixa eu ver se eu vou responder certo. Então é aquele que tinha a dívida maior, não é verdade? Jesus falou: é isso aí, você acertou. E ele se vira para a mulher e diz: veja, essa mulher tem noção, convicção, ela sabe de tudo que ela cometeu. Ela sabe que os pecados delas foram muitos. Porque alguém falou? Não, porque ela foi constrangida ao encontrar com o Mestre. Porque ele era santíssimo. Ele é santíssimo. Então quando você tem um encontro com Jesus, os seus pecados ficam à sua frente. Então você tem 2 coisas para fazer. Ou você simplesmente percebe que de fato você é um pecador e tudo aquilo de fato você cometeu, e você precisa dele. É necessário que você se lance aos pés dele dizendo: Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra os céus, tende misericórdia de mim. Porque se nós não entendermos isso, se nós não entendermos a nossa condição de pecador, Jesus vai dizer que somos como outra. Ele diz: somente quem muito foi perdoado, também muito ama. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: se você de fato entendeu
que a sua condição, as atitudes que você tomou, te afastou de mim, te jogou para longe de mim. Quando você percebe isso, aí sim, você terá o dia da redenção, quando você vem arrependido, prostrado, então certamente os seus pecados já são perdoados. Todavia existe também a outra face, o outro lado da história, o outro lado da moeda, como nós dizemos por aí. Ainda que o pecado esteja na nossa frente, ainda que estejamos cometendo aquele pecado e aquilo está nos afrontando vez após vez, nós temos também a oportunidade de endurecer o nosso coração. E quando isso acontece, nós perdemos a oportunidade de nos lançar aos pés daquele que pode perdoar o pecado, pois está escrito que Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Portanto, se é Ele que tira o pecado do mundo, é a Ele quem eu devo recorrer quando eu peco. Só que a maioria das vezes, não estou dizendo que são todas, mas a grande parte delas, quando eu peco, eu quero me esconder. Eu dou um passo para trás. Se Jesus passar na minha frente hoje, eu pequei, eu falo, misericórdia, e agora? Eu tento me esconder mais um pouco. Sabe por quê? Porque nós entendemos Jesus errado. Muitos de nós entendemos Jesus errado. Jesus será um dia aquele que condena, mas hoje não. Hoje Ele é o meu advogado que intercede diante do Pai. E quando eu entendo que somente nele eu tenho redenção dos meus pecados, das minhas faltas, das minhas injustiças, das minhas iniquidades, então é a Ele que eu vou recorrer. Mas de que modo? Muitas vezes nós recorremos a Ele, e é verdade isso. Recorremos a Jesus, só que eu sempre espero algo em troca. Eu recorro a Jesus, ainda quando eu percebo os meus pecados, eu recorro a Jesus esperando algo em troca. Por quê? Porque eu me acostumei a ter um relacionamento com as pessoas em que eu me relaciono com alguém aguardando algo em troca, quando na verdade o Senhor nos chama para um relacionamento de um amor altruísta. Amor altruísta é aquele que se doa simplesmente pelo amor e não querendo algo em troca. Então, o primeiro ponto dessa mensagem, queridos, é que nós precisamos reconhecer os nossos pecados, clamar ao Senhor para que toque os nossos olhos e faça cair as escamas, como fez com seu servo Paulo. Caindo as escamas dos nossos olhos, nós teremos um direcionamento. Mas eu preciso tomar a decisão. Como a missionária disse aqui no início, e as escrituras declaram, o Senhor disse ao povo dele, certa vez: eis que eu coloco diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolham, portanto, o caminho da bênção. Ele não só põe o caminho, Ele te aconselha em que caminho você deve andar. Mas a escolha é minha, do que eu vou fazer. A escolha é sua, do que você vai fazer, de que caminho você vai trilhar, que lugar que você vai escolher. Mais uma vez, não basta escolher um bom lugar, é necessário escolher o melhor lugar. Então Jesus, Ele afirma para aquela mulher: perdoados estão todos os seus pecados.
Por quê? Porque ela não poupou os seus esforços para chegar até Ele. Não poupou as suas lágrimas. E ela o adorou. O adorou em lágrimas aos pés de Jesus. Aos pés dele, ela encontrou redenção. Aos pés dele, ela encontrou remissão de pecados. Glórias a Deus. Vamos entendendo quem é essa mulher então. Vamos descobrir pela palavra quem é ela. Abram lá no Evangelho de João, capítulo 11. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. João, capítulo 11. Nós vamos ler os versos 1 ao 3. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 1 ao 3, vai dizer assim: um certo homem chamado Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Percebam, verso 2: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele quem amas está enfermo. Até aqui somente. Já entendemos quem é a mulher? Quem é a pecadora? Glórias a Deus. Descobrimos quem é essa mulher. Essa mulher começa um relacionamento com Jesus. E ela entendeu algo que a gente não entendeu. Esse episódio, essa narrativa, no Evangelho de João, está contando acerca da morte de Lázaro e após a sua ressurreição também. Mas como eu não quero me ater a esse episódio, então nós vamos entender um pouco mais a respeito de Maria e do relacionamento que ela teve com Jesus, trazendo assim para as nossas vidas. E eu peço que vocês façam esse exercício à medida que eu for ministrando a vida de vocês, amém? Glórias a Deus. Entendendo quem é essa mulher, vamos no mesmo Evangelho de João, no mesmo capítulo. Nós vamos ler dos versos 20 em diante. Aleluia. 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 Diz assim: assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Continuando. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se olha isso. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando: será que ela foi até o sepulcro para ali chorar? Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos
Prostrou-se onde, igreja? Essa mulher entendeu alguma coisa. Vamos voltar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Respondeu-lhe Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, vem e vê. Então no verso 35 vai dizer que Jesus chorou. Amados, Maria entendeu algo no relacionamento com o Eterno. Ela entendeu algo nesse relacionamento que foi proposto a ela. Mas não era qualquer relacionamento, era o relacionamento com o Messias. Sim, mas ela não estava nem aí para o que o Messias poderia oferecer para ela. Todas as vezes que ela se encontra com o Messias, essa mulher se prostra. E ela está passando por um momento nada menos do que uma perda. Uma perda que provavelmente seria irreparável para ela. Uma perda do seu irmão, provavelmente o único homem da família, porque nada mais a Bíblia relata acerca desta família. Então Maria e Marta e Lázaro eram irmãos. Então o irmão dela morre e ela está passando um momento de dor profunda. Então o único lugar em que ela poderia se refugiar seria aos pés. E ela entendeu isso. Querido, quando Jesus vai entrando naquele povoado, e ele nem tinha entrado ainda, Maria corre. Maria corre a ele. Ela se lança aos pés dele. E ela não queria o que estava nas mãos, ela não queria o que ele trazia consigo, ela não queria falar com mais ninguém. Ela se lançou aos pés de Jesus, e aos pés de Jesus ela simplesmente disse: se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Ela declara simplesmente a fé dela diante dos pés de Jesus. As Escrituras declaram que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aos pés de Jesus, mesmo mediante toda aquela dor, ela só sabe dizer uma coisa: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas já aconteceu. Me deixa ficar aqui agora, porque esse é o meu lugar de refrigério. Não tem nenhum outro lugar. Os outros lugares que eu procurei não eram bons. E a primeira vez que eu te encontrei, eu me lancei aos teus pés. E eu não sei o que foi aquilo, mas eu só conseguia te chorar, beijar os seus pés, secar os seus pés com os meus cabelos e ungir os seus pés com o meu perfume. Eu não queria mais sair dali. Estou aqui parafraseando apenas, amém? Amados, eu acho que vocês já estão entendendo o porquê do título da mensagem. Buscar um relacionamento com Ele. Nós nos acostumamos a buscar muitas vezes o que Ele tem nas mãos, o que Ele pode nos proporcionar, aquilo que Ele pode nos dar. Eu não estou dizendo que você não deve pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso de um emprego novo. Senhor, se você precisa de um emprego, então peça ao Senhor, Ele te dará. Se você precisa de um carro, trocar de carro, peça ao Senhor. Você quer trocar de casa? Vai sim, pede ao Senhor. Mas o seu relacionamento com Ele não deve ser baseado nessas coisas. A base do nosso relacionamento com o nosso amado não é essa, porque Ele nos chama para caminhar um caminho com Ele. E quando nós falamos de lançar-se aos pés de Jesus, nós acabamos de entender, amados, que lançar-se aos pés de Jesus não é só um caminho de humilhação. É sim um caminho de humilhação, e isso é necessário. É necessário que nos humilhemos, sim. É necessário que estejamos sempre prontos para voltar, prontos para compreender aquilo que Jesus está nos dizendo, prontos para nos humilhar, humilhar-nos debaixo da potente mão de Deus, humilhar-nos aos pés de Jesus.
Eu citei aqui o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele voltava para casa, a única coisa que ele pensava, ele dizia que ia dizer para o pai dele: pai, eu não sirvo nem para ser mais seu filho, não precisa mais me chamar de filho, me chama de servo, me bota para trabalhar ali na sua fazenda, na sua casa. E aí ele tem uma surpresa quando ele volta. Ele chegou e ainda falou isso para o pai dele. O que ele disse que ia dizer, ele disse. Mas o papai estava lá na porta esperando. Nem esperou ele chegar. Saiu correndo ao encontro dele. Lhe abraçou. Deu-lhe um beijo. E disse: meu filho que estava morto reviveu. Façamos uma festa porque o meu filho que estava perdido foi achado. Sabe, queridos, quando nós nos afastamos e vamos para bem longe, e às vezes nem tão bem longe assim, o fato de você tomar uma decisão errada e se afastar do caminho, do lugar em que o Senhor te colocou, que você não deveria se afastar, muitas vezes com esse afastamento vem um peso, uma sobrecarga, dizendo: você não pode voltar, você está sujo, você está imundo. Quem você pensa que é? Se tu volta para a igreja desse jeito, você vai acabar com a igreja, você vai sujar a igreja. Vão te apontar o dedo, vão falar mal de você. São pensamentos que vêm. Mas deixa eu sair um pouco desse contexto para trazer um pouco daquilo que o Senhor quer falar nesse momento. Queridos, há uma narrativa a respeito da mulher do fluxo de sangue. Essa mulher do fluxo de sangue, havia 15 anos que ela tinha essa enfermidade. Já tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos, com tudo, e nada a curava, nada a sarava. Essa mulher do fluxo de sangue, ela tida naquela época, pelos homens daquela época, e as pessoas daquela época, como uma mulher imunda. Uma mulher imunda da qual não poderia tocar em ninguém. E as pessoas que tocavam nela também eram tidas como pessoas imundas. Um certo dia essa mulher ouviu dizer que um tal Jesus ia passar na cidade dela. Então essa mulher também viu uma oportunidade. Falou: opa, eu acho que está aí minha oportunidade. Ouvi dizer que esse homem cura. Ouvi dizer que esse homem tira toda a enfermidade. Eu vou até ele. Então essa mulher foi até ele. Foi até Jesus. Naquele lugar tinha uma multidão. As pessoas se espremiam para tocar em Jesus. Num dado momento essa mulher chega próxima de Jesus. Eu fico imaginando o que passava na cabeça dela nesse momento. Essa mulher provavelmente passava um monte de coisa na mente dela. Não, eu não posso tocar. Ah, não, eu não vou chegar. Não, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou deixar ele imundo. As pessoas precisam dele. Não, eu não vou para Jesus. Não vou tocar nesse Jesus. Não posso fazer isso. Mas é a minha oportunidade. Eu preciso ir. Eu preciso tocá-lo. Então ela, numa decisão rápida, eu creio que impelida pelo Espírito de Deus, de alguma forma, ela vai até Jesus. Então ela se arrasta até Jesus e ela toca na orla do manto de Jesus. Preste atenção numa coisa. Quando essa mulher toca na orla do manto de Jesus, acontece totalmente ao contrário daquilo que as pessoas acreditavam, daquilo que ela acreditava. Quando ela toca na orla do manto de Jesus, não é Jesus que fica sujo, é ela que fica limpa. Ei, pare com isso, de achar que quando você peca, ninguém te quer mais e você não tem mais jeito. Chega agora, não tem mais jeito, eu vou viver mesmo para o mundo, eu vou entregar minha vida para o mundo, porque eu já pequei. Chega, não vale todo esse esforço. Tudo bem, o salmista te entendeu. No Salmo de número 73, a família de Asaf escreveu um salmo. Ele disse: quase que eu me desviei, porque eu vi os ímpios prosperarem
Eles não precisam viver isso que eu estou vivendo. Eles não precisam obedecer às leis. Eles prosperam do jeito deles, fazem as iniquidades deles, eles prosperam. Mas ele, caindo em si, ele voltou e permaneceu. Mais uma vez eu te digo: venha, toque em Jesus, experimente tocá-lo com sua fé, experimente tocá-lo de maneira como você nunca tocou antes. Derrame-se, não se importe com quem está ao seu lado. Se ele não quer tocar, vá você e o toque. Creia de todo o teu coração que os pecados que você cometeu até aqui, você pode deixar no altar dele, você pode deixar nele. E as escrituras vão dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Todas as minhas iniquidades estavam sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Em nome de Jesus. Estamos caminhando para o final da mensagem já. Guarda só mais um pouquinho. Então Maria, ela entendeu que o relacionamento com Jesus era um relacionamento para ter profundidade, para ter aquele negócio que a gente só sente com ele, sabe? Quando você está apaixonado por alguém, quando você está de fato apaixonado, você não consegue falar de outra coisa, você não consegue viver outra coisa, e você não vê a hora de encontrar com aquela pessoa, não é verdade? Quando você se apaixona, querido, você não vê a hora de encontrar com aquela pessoa logo. Não importa o lugar onde você está no seu trabalho, você está pensando: hoje eu vou chegar e vou encontrar com aquela pessoa que eu amo tanto. Veja, quando você se apaixona por Jesus, e quando se apaixona de verdade, você se lança nesse relacionamento com Ele, é isso que acontece. Você não vê a hora de encontrar com Ele, e ao encontrar com Ele, você não quer nada das mãos dele. Você quer se lançar aos pés e ali permanecer. Porque nos pés você tem remissão de pecados, que nós já vimos. Aos pés você tem refúgio, você tem refrigério. E tem mais uma coisa: essa mesma mulher tem mais um lugar que nós podemos enxergar ela se relacionando com Jesus dessa maneira. Vamos lá em Lucas. E aqui nós caminhamos para o final da mensagem. No capítulo 10, os versos 38 ao 42. Ou melhor, é isso mesmo. Lucas capítulo 10, versos 38 ao 42. Aleluia, aleluia, aleluia. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor. Me desculpem. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres, e aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo o serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta,
andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, uma só causa é necessária. Maria, pois, escolheu o melhor lugar. Maria escolheu o melhor lugar. Queridos, nós procuramos muitos lugares onde estar. A verdade é que nós procuramos até mesmo em Jesus. Em que lugar eu quero estar? Em que lugar eu devo estar? Como eu devo buscar? De que forma? E aqui Jesus nos dá uma lição vindo de sua própria boca. Ele diz: Maria escolheu o melhor lugar. E Maria estava onde? Vocês já entenderam? Maria estava aos pés de Jesus. E uma vida aos pés de Jesus é diferente de momentos ou de circunstâncias que me levam aos pés de Jesus. Eu falava no início aqui das nossas últimas ministrações, dos últimos ensinos em que o Espírito Santo tem nos trazido através de seus filhos, de seus ministros. E uma das coisas que eu percebi é a intensidade que Ele espera no relacionamento que nós tenhamos para com Ele. Vejam, no último culto do final do ano, o papai nos falava sobre uma vida de gratidão. A missionária Verônica trouxe algo muito bem pautado pela palavra, onde nós não devemos agradecer somente quando acontece algo ao meu favor, quando as coisas estão dando certo, mas quando eu estou na prova, quando eu estou na dificuldade, ou seja, viver uma vida de gratidão. No último domingo, nós ouvimos o pastor Elton ministrar a respeito de nós não entristecermos o Espírito Santo. Mas ele não disse, e as Escrituras também não dizem, que eu não devo entristecer o Espírito Santo de vez em quando. As Escrituras não dizem que eu não devo entristecer o Espírito Santo só quando eu estiver na igreja. As Escrituras declaram: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para a salvação. É isso que as Escrituras declaram. Portanto, se nós não queremos entristecer o Espírito Santo, nós precisamos levar uma vida regrada em santidade. Ou seja, não são momentos de santidade, é uma vida de santidade. Glórias a Deus. Estão comigo ainda, igreja? Aleluia, Jesus. Deixa o som não te pegar, não. Amém? Glórias a Deus. Na última quinta-feira, nós ouvimos também da missionária, inspirada pelo Espírito Santo, nos dizendo que nós precisamos viver uma vida com o coração quebrantado. Não somente em momentos, é ter um coração quebrantado e viver nisso constantemente. São instruções que nos levam a entender o novo tempo em que o papai está preparando para nós. Mas nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque ele está falando de intensidade, de constância. E hoje, mais uma vez, ele vem nos dizendo que não são momentos que eu devo estar aos pés dele. Não são momentos em que eu devo vir aos pés. É uma vida prostrada
aos pés de Jesus. Porque se procuramos respostas e vivemos nesse lugar, certamente a encontraremos. Mas se vivemos apenas para obter as respostas, pode ser que ela venha, mas quando ela vier, o que é que eu vou fazer com isso? Onde foi parar o meu relacionamento? Será que eu não deixei as bênçãos que eu recebi do Senhor tomarem um lugar no meu coração que deveria ser só dele? Então eu penso, é necessário que todas essas coisas estejam ligadas para que eu viva uma vida plena com Cristo. É necessário ter uma vida intensa em Cristo. Intensidade, comprometimento. Mais uma vez eu vou repetir o que todo mundo já ouviu aqui. O Senhor Jesus não te chamou para ficar sentado nesse banquinho para a vida toda ouvindo ministrações. Não somente isso. Ele te chamou para carregar em você o nome dele. Para carregar em você a vida dele. Vocês duvidam? Ele disse que do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Portanto, se você está em Cristo e você entra num ambiente onde há morte, você entra naquele lugar, a morte não vai prevalecer. Sabe por quê? Porque você carrega em si aquele que traz vida. E é só uma vida prostrada, querido. É só uma vida prostrada aos pés de Jesus, para que você possa compreender o tamanho da magnitude deste ministério, deste evangelho de Cristo. Semana passada eu comecei o culto com um verso. Isaías capítulo 52, verso 7, vai dizer: quão belos são os pés do mensageiro, aquele que carrega a mensagem de vida. Esse não é um pensamento meu, esse não é um pensamento de Isaías, esse não é um pensamento de Satanás. Esse é um pensamento de Deus a seu respeito, ó mensageiro da mensagem de vida. É isso que ele pensa a seu respeito. É assim que ele te enxerga, você que carrega o evangelho de Cristo. E mesmo em meio às dores, mesmo em meio aos dias mais difíceis, você não se abateu. Você encontrou naquele lugar onde muitos de nós ainda não sabíamos, mas você correu para aquele lugar, para os pés, onde Ele te sustentou e até aqui tem nos sustentado. Mesmo nos dias das dores mais intensas, se você entende que você tem um melhor lugar para estar, que você não tem só apenas um lugar, você tem o melhor lugar, então você corre para esse lugar mais do que rápido. Você pede para o Senhor: Senhor, me dá as pernas como a da corça que anseia por águas, para eu correr mais rápido e chegar logo nesse lugar. Então você se derrama, você se humilha sim, você se desfaz de você mesmo sim, você começa a enxergar quem você é de verdade, e às vezes esse conflito não é tão bom, muitas delas eu vou te dizer, não é tão bom, dói, machuca, quebra, mas aí eu vou te lembrar da mensagem da quinta-feira.
Nós precisamos ter um coração quebrantado. Nós precisamos que esse coração quebrantado não seja apenas em momentos em que tudo parece não ir bem. O coração quebrantado é para que você continue tendo humildade e simplicidade para seguir a Cristo. Não importa o quanto você é usado por Ele, não importa quantos dons você tenha, não importa o quanto as pessoas dizem que você é um homem ou mulher de Deus, não importa. Para permanecer nele, é necessária humildade e simplicidade, pois Ele é humilde e simples. Glórias a Deus.